bem? Eu sou André Kescher, vou falar sobre entrincheiramento mental para vocês. E eu queria falar para vocês que até o ano de 2003 eu trabalhava com treinamento e consultoria, e numa das viagens aqui para o interior da Bahia, junto com um parceiro, um colega de trabalho, fizemos um diagnóstico numa associação, e eu lembro que na estrada, às 20h30 da noite, mais ou menos, naquele bate-papo informal, ele falou algo para mim que quebrou completamente o meu estado pessoal e profissional. Até aquele momento, eu já estava muito acostumado a liderar equipes, a trabalhar com treinamento, desenvolvimento humano, a estar realmente promovendo e fazendo acontecer, tanto no pessoal quanto no profissional. Quando naquele dia à noite ele falou para mim: olha, André, eu acho que você precisa desenvolver mais o seu perfil de liderança. Eu não vejo você como um líder, e se você continuar com o mesmo perfil que você possui hoje, em 5 anos, você vai estar fora do mercado de trabalho, ou menos que isso. Naquele dia, naquele momento, naquela noite, eu lembro que eu cheguei num hotel do interior da Bahia, e de lá mesmo eu fui para a minha cidade, em Feira de Santana, e comecei a refletir muito nos dias, nas semanas e nos meses que se passaram. Eu tinha muito forte em mim, até aquele instante, que uma trincheira, por exemplo, era um campo que me dava 2 possibilidades. Uma possibilidade de defesa e uma possibilidade de ataque. E até ali, uma trincheira mental, para mim, a trincheira que eu utilizava na minha mente inconsciente, na minha mente consciente, era um local em que eu estava me preparando para o ataque. A partir daquele instante, eu comecei a refletir muito se realmente aquele feedback era um feedback construtivista ou um feedback negativo. E acreditem, eu deixei ao ar e se perder quase 6 meses da minha carreira, simplesmente porque alguém de fora me falou que eu não tinha perfil. Então eu fiquei aprisionado na trincheira do escondimento. Depois de um tempo, conversando e ressignificando aquela história, eu decidi e percebi claramente que não passava de um feedback negativo, um feedback que não era construtivo e um feedback que não tinha o objetivo de engrandecer o meu perfil profissional e principalmente pessoal. O que é que eu fiz? Eu comecei a mergulhar cada dia mais, em bibliografias, em livros, em uma série de outros atrativos, e entendi basicamente que a libertação para um potencial profissional e pessoal se dá através de uma série de níveis que nós chamamos de níveis neurológicos. A base para o sucesso de qualquer profissional está completamente ligado ao alinhamento dos seus níveis neurológicos. Então, a partir dali, eu comecei a entender que eu tinha todos os recursos que eu precisava para realizar qualquer tipo de mudança na minha vida e na minha carreira. E esses recursos estavam aqui, na minha mente, principalmente na minha mente criativa, no meu lado criativo, no meu lado emocional, no meu lado relacionamento, no meu lado humano, a gente chama de Self 2. Então, desde aquele instante, eu decidi potencializar. Eu decidi utilizar aquele feedback negativo ao meu favor e potencializar através de ações que eram práticas em prol de um objetivo de vida e um objetivo de carreira. Então, eu comecei a estudar e perceber claramente 7 níveis de alinhamento neurológico. E o primeiro nível, claro, era o ambiente. O primeiro nível que tinha que estar muito bem alinhado, o primeiro nível que tinha que estar muito bem estabelecido, era o meu ambiente. O meu ambiente formal, o meu trabalho, e o meu ambiente informal, a minha casa. Eu comecei a perceber claramente que eu precisava verdadeiramente estar num local em que eu sentisse prazer e percebesse possibilidades de desenvolvimento, locais físicos. Então, a partir dali, comecei a me preparar e a emotizar, trazer para o Self 2, trazer para o emocional, projetos de vida e de carreira. Planejamento, que poucas pessoas fazem. Planejamento de carreira, que poucas pessoas fazem. Aliás, nós deixamos para planejar a carreira depois que já passamos 20, 30 anos. E a nossa carreira é muito curta, porque todos os dias passam muito rápido. Primeiro pilar, alinhamento do meu ambiente informal e do meu ambiente formal, profissional e pessoal. A partir dali, eu comecei a perceber que, grato, feliz e tranquilo na minha informalidade ou formalidade ambiental, eu poderia melhorar os meus comportamentos, as minhas atitudes, desenvolver novas habilidades.
Se aquele feedback da falta de liderança me abalou até aquele momento, algum significado eu poderia tirar dali. Algum significado eu poderia perceber através daquela conversa, daquele bate-papo. Então, eu comecei a precisar reunir habilidades, competências e desenvolver alguns papéis que até aquele momento eu realmente não tinha. Por exemplo, competências interpessoais de conhecimento, a busca do aprender a aprender, entender que o aprendizado é constante, né? Aprender a ser, aprender a me vestir profissional, a incorporar um profissional, aprender a ler, a buscar conhecimento e o principal, entender e aprender a conviver com o outro. O sucesso das relações profissionais estão pautadas no relacionamento, e isso está muito ligado às questões de comportamento. Isso foi em 2002 para 2003, eu ainda era muito jovem e tive que aprender na prática. Com o meu ambiente completamente alinhado, com os meus comportamentos focados em habilidades e novas atitudes, nós vamos para o campo de capacidades. O que é que eu preciso fazer em nível prático para que eu possa me superar? Quais nichos de mercado eu posso alcançar? Ou quais treinamentos, quais cursos eu posso buscar para que eu possa me aprimorar cada vez mais e anular aquele entrincheiramento do medo e do esconderijo e potencializar a liberdade, o poder e a possibilidade que o mercado me dava. Bebi da fonte do behaviorismo, bebi da fonte do condicionamento. Quanto mais eu treinava, mais esperto eu ficava. Quanto mais eu treinava, mais me sentia desenvolvido. Quanto mais eu estudava, mais a fundo eu queria estudar. E a partir daí, aquele feedback ele começou a ficar lá atrás, cada vez lá atrás. Ambiente completamente alinhado, os comportamentos alinhados, as capacidades aflorando, eu fui para as minhas crenças e valores. Em que verdadeiramente eu acreditava? Quais são os pontos fundamentais na minha vida até aquele momento que formavam pilares de crenças possibilitadoras? Quais são os meus valores? Quais eram os meus valores éticos e morais? E como eu poderia utilizá-los juntamente com o meu ambiente, com o meu comportamento e com as minhas capacidades técnicas até aquele momento? Profissionais que não possuem valores éticos e morais muito bem ancorados no seu sistema integrado, eles praticamente estão fora do mercado. Porque o mercado hoje é relacionamento, sempre foi e sempre será. Nós estamos na era do conhecimento e nessa era nós vamos mergulhar cada vez mais. E o conhecimento muito se dá através das pessoas, as pessoas que passam por você todos os dias. Ambiente completamente alinhado, juntamente com os comportamentos, as capacidades, as minhas crenças e valores, eu fui para o meu campo de identidade. O que eu sou e o que é que eu quero ser. A minha missão, identidade, quem é o meu mentor de carreira, quem são as pessoas, quem são os profissionais que podem inspirar a minha carreira. Comecei a perceber que eu não precisava e não podia me inspirar apenas em profissionais que estavam no mercado. E eu comecei a me inspirar em profissionais que estão em várias áreas mercadológicas, desde a música, ao teatro, à escrita, à leitura, ao mundo corporativo, à família, a religião, e eu comecei a perceber que eu poderia criar a minha identidade me inspirando e bebendo da fonte de várias áreas completamente diferentes, porque o meu ambiente já estava alinhado, o meu comportamento já pedia um processo de proatividade, as minhas capacidades estavam sendo desenvolvidas e as minhas crenças e valores se fortaleciam enquanto isso. O que aconteceu a partir daí, meus amigos? O meu mapa de realidade se abriu. Eu deixei de ter uma visão apenas frontal e passei a ter uma visão holística. Eu comecei a entender o mundo como ele é. Comecei a entender o mundo não só como um processo mercadológico, mas entender o mundo através de mim, através da minha identidade. A quem mais eu sirvo nesse mundo mercadológico e como eu posso fortalecer a minha identidade transformando, ajudando e, principalmente, apoiando as pessoas a construírem as suas metas, a alcançarem as suas metas e, por que não, a superar metas todos os dias. A partir desse instante, com o meu ambiente alinhado aos meus comportamentos, às minhas capacidades, às minhas crenças e valores e a minha identidade sendo completamente estabelecida, eu fui para o meu campo de afiliação, time, mercado,
se vence em conjunto. Eu não posso pensar individual, eu preciso pensar em grupo, pensar em time. A partir do instante que nós começamos a perceber que através de alianças, de parcerias estratégicas e através do rapport, da conexão, da empatia, do se entender pelo olhar, eu poderia ir galgando degraus cada vez maiores e ajudando as pessoas a irem comigo, eu percebi que o campo neurológico, o nível neurológico de afiliação, talvez fosse um dos mais importantes para que eu pudesse me desenvolver como pessoa e como profissional. E aí, a cereja do bolo. Com os meus níveis neurológicos completamente alinhados, eu vou para o campo maior, para o campo da espiritualidade, a quem mais eu sirvo, até onde eu posso ir, qual a minha verdadeira missão aqui nesse planeta Terra. 7 níveis neurológicos completamente alinhados, através de um insight que eu tive, de um feedback completamente negativo, há 15, 16 anos atrás. O grande questionamento que eu deixo para vocês é: quantas milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro não travam a sua vida, não travam seus projetos, não ficam estagnadas durante décadas, simplesmente porque ouvem uma palavra mal colocada num carro, na casa, na escola. E aquilo ali causará nela uma crença limitante, sabe? Uma prisão em que vai afastá-la dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planejamentos. Não vai deixar a sua visão de mundo se expandir. E talvez ali nós tenhamos perdido muitos sonhos, muitos planejamentos, muitas vidas que poderiam deixar de ser transformadas. A partir do momento em que você entende que todo recurso que você precisa para realizar qualquer tipo de mudança na sua vida, na sua carreira, na vida das pessoas que você mais ama nesse mundo, você basicamente sai de si por um instante, se enxerga de fora, se enxerga imparcial e começa a perceber que você é um misto do seu ambiente físico e corporativo. Você é um misto dos seus comportamentos. Você é um misto das suas capacidades. Você é um misto das suas crenças e valores, da sua identidade, do seu processo de afiliação, de pertencimento e, principalmente, da tua espiritualidade. 7 níveis lógicos e neurológicos que andam em conjunto, que se completam e que, se alinhados, darão a você uma trincheira de possibilidades. Uma trincheira onde você vai conseguir enxergar todo o campo de atuação, para que dali em diante você consiga entender quais são as melhores possibilidades, quais são os melhores caminhos, quais são os melhores recursos que você dispõe naquele momento para que você consiga fazer diferente. E para que você consiga fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas que você mais ama e, principalmente, no mercado no qual você está inserido. O nosso mundo é um mundo dinâmico, o nosso mundo é um mundo competitivo, é um mundo instável, é um mundo acirrado, é um mundo egoísta, é um mundo muitas vezes ingrato. E cada um de nós pode ser vetor primordial para a mudança desse polo, para a mudança dessa mentalidade, para que nós possamos efetivamente fazer algo diferente, algo melhor, e daqui a 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos, começamos a perceber que os resultados começam a mudar a partir de cada um de nós. Eu entendi isso através de um feedback negativo. Não deixe para entender isso no dia que alguém apontar para você e disser que você não é capaz. Não deixe para entender isso no dia que falarem para você que você não vai chegar a algum lugar. Muito pelo contrário, desperte o seu potencial agora. Entenda o seu potencial e desperte seu potencial a partir de agora. Você é o vetor de mudança. Você é a mudança. E você precisa verdadeiramente, a partir de agora, ser não coautor, mas o autor da tua vida, autor da sua história, com foco nos objetivos
da tua família, dos teus valores, do teu trabalho, do teu projeto e daquilo tudo que você acredita. Eu entendi isso e, graças a Deus, consigo ter bons resultados aqui no coração e, principalmente, aqui na minha mentalidade. Muito obrigado a todos vocês.